Bom, a minha proposta é que a gente continue trabalhando às quartas-feiras, nesse horário de 21 horas que eu estou aqui na clínica, consigo ter esse tempinho aqui, a gente continue discutindo sobre a clínica da doutor, sobre a teoria dela, sobre os casos clínicos, mas não só, né? Também trazer alguns textos da Moody Manoni, que foi supervisando da doutor, do Willy Barral, que também foi supervisando dela, do próprio Nazi Hamad. Esse grupo ele está acontecendo como um preparatório para o congresso que a gente vai ter aqui em Fortaleza. Vai ser híbrido, né? Tanto vai ser presencial quanto online e vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de agosto, né? O Nazi Hamad vai participar desse congresso, ele já deu aceite dele. Para quem não conhece, né, ele foi muito próximo da doutora, trabalhou com ela no dia da apresentação acho que de doutorado dele, era para ela estar na banca, mas ela faleceu, acho que no mesmo ano, ele fez uma homenagem muito bonita para ela. Então, e é um homem muito sensível, né? Um psicanalista muito sensível que ele ficou responsável pelo serviço de atendimento de bebês no abrigo de Antony, que foi um abrigo que, primeiramente, adotou, recebia as crianças de lá, e depois, em que ela faleceu, ele ficou responsável por aquela unidade. A Lia Batista, que é outra psicanalista que mora lá na França, mas é brasileira, vocês devem conhecer, ela faz supervisão com o Nazim, e ela também trabalhou um tempo nesse abrigo, né? Então vai ser uma pessoa muito importante para o nosso congresso. Mas enquanto isso, às quartas-feiras a gente continua trabalhando sobre a clínica da doutor, os textos, os livros. Inicialmente, eu não vou indicar um livro para vocês. Eu já fiz outros grupos de estudo específicos nos livros da doutor, mas essa não é a proposta agora. Eu posso sim indicar um texto ou outro de um livro para vocês. Eu vou fazer isso, mas eu quero estar livre também para trazer outras coisas, né? Não ficar só nos livros, seguindo aquilo, porque essa não é a proposta desse grupo. Quero também trazer alguns textos antigos da Estilos da Clínica, não sei se vocês conhecem, mas uma revista que é publicada ainda pela USP. Quem dirigia essa revista era a Maria Cristina Kupfer, quem criou o Lugar de Vida, né? Também acho que vocês devem conhecer, mas agora está sobre uma nova direção e mesmo assim continua sendo uma revista muito importante. Então, eu quero trazer alguns textos para cá, né, para a gente discutir, mas sempre pensando a partir da doutor, tá? E hoje eu estava, enfim, vendo algumas questões que me aparecem aqui pelo próprio WhatsApp, pelo Instagram, e pensando muito a respeito dessa ética psicanalítica, né, dessa ética do sujeito, essa ética que a própria doutor trabalhava, que ela pensava. E antes da gente entrar, gente, também quero dizer, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, sintam-se à vontade, tá? Esse espaço também é de vocês, ele está acontecendo em conjunto aqui, né? Não estou aqui num lugar de vou falar tudo e me escutem, nada disso. Eu quero que hajam trocas entre a gente mesmo. Então, se vocês tiverem questões, dúvidas, o que eu puder ajudar, o que eu puder responder, senão a gente procura, a gente, enfim, né? Participem também, tá? E acima de tudo, eu quero trazer hoje, né, como eu tinha dito, isso sobre a ética do psicólogo, do psicólogo e do psicanalista, principalmente naquilo que a gente tem produzido nas redes, o que a gente tem mostrado nas redes sociais, e não só, né? Antes de falar sobre essas questões da ética, eu queria trabalhar com vocês, pensar junto com vocês sobre aquilo que a criança ela produz na clínica, né? Se eu estou aqui com uma criança que ela pintou, ela desenhou, ela modelou, tudo isso que ela fez é uma projeção do inconsciente dela. Vocês concordam comigo, gente? Ou só eu penso assim? Só para eu entender também Sim, onde é que eu estou pisando, né? sim, Sim. É o inconsciente dela, literalmente, que está sendo dito ali, e não só. É também o inconsciente familiar, esse inconsciente que traz outros sujeitos para essa projeção. Então, a criança, naquele momento, ela vai
colocar sobre o desenho a sua imagem consciente do corpo, a sua história, os segredos, tudo está ali transmitido, né? Então, em que momento, acho que a gente faltou muitas aulas do curso de psicologia, e aí, por tanto faltar aula, a gente meio que não sabe muito bem o que fazer. Acho que deve ser isso. Mas mesmo tendo faltado muitas aulas, eu entendi isso muito cedo, né? De que aquilo que a criança, não só a criança, mas os nossos pacientes que chegam aqui, eles jogam o inconsciente aqui dentro, né? E suas questões, e aquilo que para eles é difícil, aquilo que para eles é dor, e o quanto que a gente precisa ser respeitoso nesse momento. Só que tem aparecido cada vez mais profissionais, e me assusta pensar que também psicanalistas têm mostrado isso nas redes sociais. Por exemplo, gente, quando uma criança sai da tua sala e ela ainda não tem condições, nem físicas, ou é porque também é um desejo dela, de deixar a sala literalmente bagunçada. Então vocês brincaram, teve um furacão passou pela tua sala, todos os brinquedos estão no chão, ela brincou, enfim. Tem profissionais que estão fotografando isso, essa sala bagunçada, e postando nas redes sociais. Na minha opinião, e até onde eu tenho estudado, esse resto, porque o que fica ali dessa brincadeira, quando a criança sai, o que fica com você é um resto. E é um resto do sujeito. É um resto de Uhum. história. E que é tudo. É um resto, mas é tudo. Tá ali sobre aquele cenário o inconsciente daquela criança. E se eu posto isso, se eu exponho isso, não é só uma sala bagunçada. Não são só brinquedos fora da caixa. É o inconsciente de uma criança que eu me comprometi com ela de ser sigiloso. Em que momento da vida, sabe, a gente achou que era outra coisa? Porque cada vez mais a gente tem visto profissionais fazendo isso. Quando não é, bom, uma questão teórica, gente, por exemplo, eu vejo profissionais, vamos pensar aqui na clínica de adultos, né, postando assim: meu paciente se atrasou hoje e estou aproveitando para ler. Legal, bacana, leia. Por que que você precisa postar isso? Por que que você precisa falar que seu paciente se atrasou? Ou então, meu paciente, levei um bolo de um paciente hoje. Isso você está postando na sua rede aberta, né? Na sua rede profissional aberta, que muito provavelmente seu paciente lhe segue, ou pelo perfil dele ou por um fake, né? Ele lhe segue. Então você postou, e aí você diz: meu paciente está atrasado, meu paciente faltou hoje. Eu tenho uma colega de faculdade, gente, que um dia o paciente dela faltou, ela tirou uma foto da cadeira e ela fez um bonequinho. Ela fez um bonequinho como se fosse o paciente, aguardando o paciente que era para estar aqui. Gente, eu fico assim, sem conseguir entender o que diabos essa pessoa entendeu das aulas de psicologia. Porque sim, são psicólogos. E a gente passa, sabe, no mínimo 5 anos, no mínimo, que eu passei 10 dentro de uma faculdade para entender coisas simples. Claro, a gente não sai preparado da universidade, mas o básico você não saber, sabe? Do respeito, do sigilo. Vou falar aqui de algo que acontecia na minha própria análise. Na minha primeira análise, eu fazia análise com um analista da Sociedade Psicanalítica daqui de Fortaleza. O método dele, enfim, o jeito que ele compreendeu o meu caso era que eu precisava e acho que outros também, porque eu vi essas pessoas ali na sala de espera, 3 vezes por semana. Então eu fazia análise na segunda, na terça e na quarta. Na quarta-feira eu achava que eu era Ana Or, de tão... Porque, nossa, 3 vezes análise na semana não é fácil, né? E aí, essa questão das 3 vezes na semana virou, em certa medida, uma angústia para mim. Então, não, eu estava, assim, numa situação muito difícil. Eu não estava, assim, sabe, querendo mais ir para sessões. E eu não conseguia ir toda a vida para as 3 sessões. Eu ia na segunda, eu ia na terça, às vezes não ia na quarta. Às vezes eu conseguia ir as 3 vezes na semana. Mas ele entendeu também
e que aquelas minhas faltas eram um movimento de resistência aos conteúdos que estavam aparecendo. Você imagina se a cada falta minha, e eu pagava por cada falta, o meu analista fosse colocar na rede social isso, né? Mais uma vez, meu paciente faltou hoje nas 3 sessões semanais. Mais uma. Gente, é a minha intimidade. Eu não estava faltando só por querer. Era difícil, era ruim ter que ir para análise 3 vezes na semana. Era uma resistência. E eu precisava que ele respeitasse esse meu momento. No momento em que ele brinca com isso, no momento em que ele escarnece, sabe? Isso me desrespeita. Por que então que a gente acha que a gente pode fazer isso com crianças? Né? Então, você colocar nas redes sociais, e não só, partes, fragmentos, fotografar, gravar nas redes, por que que as pessoas não se perguntam o para quê disso? Eu acho que eu sei o para quê. O marketing tem dito o seguinte: poste o quanto for possível para que seu trabalho seja divulgado, para que as pessoas lhe conheçam. Quem não posta não é lembrado. Quem não é lembrado é esquecido. É isso que o marketing tem dito, né? O marketing também diz assim: se você tem pacientes com resultados, sabe aqueles médicos que postam antes e depois de pessoas que emagreceram, né? Aquilo é um resultado muito bom, porque aquilo vai mostrar que aquele médico consegue fazer pessoas emagrecerem e ficarem esbeltas. Então, aquilo é uma jogada de marketing para ser colocado na rede e para dar a impressão para as pessoas de que aquele profissional é excelente pelo resultado que ele traz. Então, no momento em que o marketing diz assim, poste os seus pacientes que te dão feedbacks bons, porque você vai ser um profissional quisto, você vai poder aumentar o valor da sua sessão. Gente, não é porque o marketing diz coma cocô que você vai precisar fazer isso, sabe? Aquela coisa da criança que diz assim, se te mandarem comer cocô, tu vai. Gente, sabe? É você poder, como psicólogo, como profissional, questionar. Use o marketing ao seu favor, não seja um servo. Não seja alguém que venera, não seja um fiel do marketing. Ouça o que esses marqueteiros têm colocado. Eu uso o marketing, mas eu uso com ética, com aquilo que me serve. Então, antes de vir o marketing, tem que vir o meu respeito à minha profissão, o respeito àquilo que eu me coloquei para ser, né? Então, tem surgido cada vez mais isso e as pessoas não se questionam, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, será que existem várias éticas? Porque a ética psicanalítica é essa. Será que existem várias? Que eu vi um colega recentemente postando sobre, ele é da logoterapia, e postando sobre isso, né? Sobre a falta de um paciente. E aí assim, nem eu não gosto de ficar mandando mensagem para as pessoas, etc. Mas como eu tinha intimidade com ele, eu falei, cara, será que é de fato legal você fazer isso, sabe? Você postar sobre as fotos do seu paciente, porque eu estou te falando aqui enquanto paciente. Se o meu analista de hoje, ele posta, eu não vou me sentir bem, porque eu vou me sentir exposto, né? Eu não falto só por querer. E aí, mesmo que fosse, é a minha relação transferencial com ele que não diz respeito a uma outra pessoa. Sabe aquela coisa que o Freud dizia que não se deve ficar falando da sua análise com outras pessoas, porque a análise é dual, né? E ela não cabe um terceiro ali, né? É isso, sabe? É uma relação de intimidade, de transferência que existe entre paciente e analista. Quando eu exponho isso para outras pessoas, eu coloco essas pessoas dentro do jogo analítico, dentro do setting, né? Então, como é que o paciente se sente assim? Aí ele fala, não, mas ele achou foi graça. Tá, mas convém, sabe? Que relação é essa que você tem tecido com o seu paciente de que tá ok expor as questões dele na internet? Porque a falta é uma questão. A gente analisa a falta, a gente escuta a falta. Por que que o paciente falta na próxima sessão de uma sessão anterior que ele falou sobre algo muito importante, de um ponto muito crucial? É resistência. Ou pode não ser, mas enfim. Por que que ele não veio hoje?
que dá até hoje, né? Como é que ele está se sentindo? Sabe? São questões que a gente precisa pensar e não postar. É pensar antes de postar. E eu não sou perfeito, não, gente. Eu já errei muito também nas redes, sabe? Mas a gente precisa pelo menos começar a se questionar. Qual é o nosso movimento enquanto profissional? E ainda mais quando se trata de crianças, né? A própria doutor, ela queimou muitos dos casos. Quando ela já estava perto de morrer, ela queimou os escritos dela. A Catherine Doutor não teve tempo de salvar os documentos que seriam importantíssimos, né? Mas ela não. Eu vi recentemente um vídeo do Jung, é uma entrevista que ele dá para alguém e o entrevistador pergunta assim, tá, mas quais eram os sonhos do Freud? O que que tinha ali? Você pode analisar, né, os sonhos. O que que você pode nos dizer sobre os sonhos do Freud? E aí o Jung diz assim, eu não vou dizer, porque é sigiloso. E aí fala, mas faz muito tempo que o Freud morreu. E aí o Jung diz, não, mas eu não, né? Eu continuo sendo fiel ao sigilo profissional que eu me comprometi com ele, né? O Freud não foi paciente do Jung, mas nas cartas, nos sonhos compartilhados, havia ali um respeito, né? Um sigilo a ser mantido. Então não é porque a pessoa morreu que eu tenho o direito de fazer isso, né? Maílson, você quer falar? Pode falar. Boa noite, tudo bem, Luiz? Eu estava pensando justamente sobre essa exposição que você estava falando, e quando você falou na falta, eu fiquei pensando também o que que isso nos diz da relação contratransferencial do analista e a maneira de não, ou melhor, não saber lidar bem com a falta desse paciente analisando que ali não está presente, mas de alguma maneira ele se torna presente através da falta e aí acaba postando, acaba fazendo isso como uma certa encontro transferencial de não saber lidar muito bem com essa situação dessa falta. Fiquei pensando nisso agora, sabe? Uhum. Não, e que pensamento importante, Maurício, porque eu não tinha, realmente não tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido. Faz todo sentido, é uma análise muito bem feita, porque sim, tem questões contratransferenciais aí. Porque no momento que o paciente falta, ele nos deixa ali 40 minutos, 50 minutos. Nós ficamos sozinhos, nós ficamos à espera do outro. Será que vem? E a maioria das vezes o paciente não avisa. Quando vai faltar assim, né, em cima da hora, não avisou. E aí, né? O que que eu faço com isso, com essa falta? Faz muito sentido, sim, né? E a gente poder se questionar como é que a falta desse paciente me chega, né? Como é que isso fica para mim? Como é que eu me sinto sendo abandonado, né? Porque tem disso também. Como eu respondo a ela, né? Isso, sim. Deane, pode falar. Mas isso que você está trazendo, né, Luiz, junto com o Maílson, me parece que vai apontando para a gente de um certo mal-estar encoberto, que é com relação aos buracos da formação, né? Porque eu percebo de que o marketing ele entra como essa grande capa do Batman que vai salvar os profissionais do dissabor que é iniciar o trabalho na clínica, né? Então, Uhum, assim, o que é se tornar um clínico, né? uhum, Como iniciar a clínica e como fazer da clínica um meio de sustento, né? Então, eu percebo de que cada vez mais, assim, vejo perfis de estudantes de psicologia, né? 5/10, 9/10, né? Assim, é, anunciando aí, né? Essa antecipação, né? Dessa posição nas redes sociais, essa construção desse cartão de visitas digital como forma de garantir, né? De que vai ter uhum, este lugar aí, né? De reconhecimento quanto ao profissional. E agora, né? Nesse cenário aí da catástrofe no Rio Grande do Sul, acho que acentua, né, ainda mais assim o quanto é que na nossa categoria, né, enquanto psicólogos, nem vou colocar que os psicanalistas, mas assim, enquanto psicólogos, uhum, há, há um, há uma nuvem assim, para ser gentil, né, assim, e que encobre uma certa também inoperância, né, diante das faltas da nossa formação, uhum, diante das falhas, né, graves que o Código de Ética deixa, né, diante uma certa morosidade para debater o que é a prática psicológica, o que é a prática clínica, o que é construir carreira, né,
na psicologia, quais são as possibilidades de carreira na psicologia e de investimento mesmo, né? Porque assim, assim como há investimento, né, público, né, assim, estatal, né, para a formação, é preciso também haver investimento para a carreira, né? Então, eu vejo de que é, profissionais recém-formadas muito angustiadas ou querendo mudar de carreira porque a clínica, né, está bombando e vão buscando a formação técnica no marketing, né? Então, assim, como é que eu faço para ter dinheiro, né? Colocando o dinheiro como o grande mediador da questão, sendo que, né, quem já fez a sua travessia aí na clínica sabe muito bem que é um longo deserto que tem que se caminhar, né? Tem muito feijão com farinha para comer, como se diz aqui em Salvador, né? Um monte de feijão com farinha para comer, né? Para poder conseguir ter ferramentas para mediar os sabores e os dissabores e a instabilidade da clínica que compõe a natureza deste trabalho, né? Então, eu percebo de que fala muito disso, assim, sabe? Dessas lacunas, né? Desses buracos que ficam na formação que não produzem vida, né? Eu acho que a falta, ela produz vitalidade, né? Eu acho que esses buracos, eles têm sido ocupados como propulsores de morte mesmo, né? Morte da ética, né? Assim, em última instância. Sim. Colocações extremamente importantes, Dani, porque, de fato, você fala sobre os buracos da nossa formação e a nossa formação carece, sim, de que os psicólogos em formação, né, possam estudar questões sobre marketing, mas aliados à ética, né? Como é que eu posso divulgar a minha profissão, falar sobre esse tempo, né, de construção mesmo, mas saber que isso demora, né? Saber que isso leva tempo, saber que não é do dia para a noite, saber que muitas vezes para sustentar a clínica você vai precisar de um outro trabalho, né? E não ficar nessa coisa de já saio da faculdade e já me digo, por exemplo, psicanalista, ou então já me digo excelente. Não, gente. Né? Claro que a gente precisa de uma formação que possa contemplar essas questões da nossa atualidade, né, das redes, como é que isso se dá, essa divulgação pelas redes, enfim, por outros meios, mas também aquilo que é próprio do tempo, de quem está começando, né? Por exemplo, quando eu Isso. comecei, eu sabia como criar um perfil que voltasse para captação de pacientes, mas eu não quis. Quando eu comecei em 2021 a atender na clínica, as pessoas falavam assim, tu vai ter muitos pacientes porque tu tem 30 mil seguidores no Instagram. Eu disse, não, na verdade, eu não recebo nenhum paciente que tenha vindo pelo Instagram. Não quero, meu fazer lá é totalmente outro, né? Mas tudo bem quem faz e quem capta pacientes dessa forma, né? Mas eu acho que precisa de outras coisas. Por exemplo, tem gente que investe em anúncios, né? Então, vez ou outra aparece um anúncio de um psicólogo para mim, se um psicólogo ou uma psicóloga, anunciando sessão, né? Eu fico assim, quem é você? Quem é você, criatura, sabe? De onde que você veio? Por que que o Instagram tá vendo que eu não estou bem? Será que ele está agora me indicando psicólogos? Porque não é assim que se faz, sabe? Muitas vezes é gastar dinheiro com coisa que você está jogando dinheiro no lixo, porque não é assim que se faz. Não é assim que deveria ser feito, né? Então, como você mesmo colocou, tem buracos mesmo nos códigos da psicologia, naquilo que a gente entende quanto ética, naquilo que a gente entende até mesmo como da nossa abordagem, né? Assim, bom, como é que você pensa o sujeito? Como é que você pensa o paciente que te chega? Como é que você pensa o sigilo? Porque parece que isso não é unânime. Por isso que eu fico pensando, será que existem várias éticas e eu estou indo por uma mais ortodoxa? Será que eu tô sendo o chato da coisa? Ou será que isso é de fato um respeito com aquele que me chega, né? Então, uma vez ou outra, eu sei que tem mãe de paciente meu que fica lá pelo Instagram, você postou isso. Eu postei, foi. Que medo de saber que tu tá por lá, assim, sabe? Porque lá eu não sou psicólogo. Eu sou outra coisa, assim. Eu sou um estudante de psicanálise, eu sou um psicólogo formado, mas a minha prática, ela é outra coisa. Se eu tivesse um perfil profissional, né, assim, que eu me colocasse como psicólogo nesse sentido de criar conteúdos para pacientes, aí é uma outra história, né? Mas a gente precisa ter cuidado mesmo com esse lugar que a gente ocupa nas redes e que, acima de tudo, a gente está descobrindo, porque as nossas gerações passadas de profissionais não tinham isso, né? Eles mesmos enfrentam grandes dificuldades de fazer lives, toda essa coisa. Eles têm dificuldades, nós também, que a gente está
abrindo um caminho. E é o que a gente vai fazer agora que importa para gerações futuras de profissionais, né? Então, tem gente que começou agora e já sai da faculdade se dizendo psicanalista. Como? Você fez, você fez a formação como? Me conta, porque eu não tenho coragem de me dizer psicanalista, eu não me digo psicanalista, porque existe um longo percurso ainda para ser percorrido. E eu não fiz esse percurso, eu estou fazendo. Não me autorize nesse lugar. Como é que você sai da faculdade já se dizendo analista? Como é que você ainda é 4/10, né? Estou no quarto semestre e estou me dizendo analista? Coragem, porque noção está faltando, né? Lívia, Luiz, primeiro eu gostaria de te agradecer por esse espaço, porque eu acho que se a gente pode pensar, né, o que é possível diante disso, pensando estratégias nesses furos, como a Deane disse, né, acho que talvez a resposta seja produzir espaços como esse, né? E gosto muito da sua transmissão, porque é um jeito de trazer esse alcance, né, com esse debate aqui, com tanta gente ouvindo. Acho que isso faz parte da ética, né, a escuta do outro, do colega. E, e eu fico pensando nessa coisa da ética, Luiz, o quanto o cenário parece que não é bom e tende a piorar, porque se a gente leva a sério um pouco da teoria, essa questão que chega muito na clínica com crianças, uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, é quando a gente atendendo uma criança, tem uma situação ali com a mãe, né, ou o pai, que chama a gente e diz, o que que ela te falou, né? E a gente tem tanto cuidado para manejar isso, porque parece uma coisa simples falando assim, mas a sensação que eu tenho é que é uma maratona quando isso aparece, não é uma coisa simples. Quando vem essa pergunta, a gente pensa no caso clínico, a gente pensa o que essa pergunta diz desse caso clínico, para então saber como vamos manejar essa pergunta com a criança e nunca deixando a criança no lugar de objeto, que seria, em última instância, responder o que essa mãe quer dizer sem questionar por que ela está fazendo essa pergunta. Né? Então, isso é um percurso, eu passei por isso essa semana, e assim, é muito difícil fazer isso, né? Retomar os escritos do caso, e aí dizer para a mãe, olha, vou primeiro falar com a sua filha sobre isso, né? Falando com a filha sobre isso, e é curioso porque foi no mesmo dia que essa filha trouxe algo muito simbólico de sentir raiva quando falam sobre ela, sobre coisas secretas dela, né? A mãe e a avó têm uma coisa de falar que ela faz birra, então ela vai para o quarto chorar porque ela não gosta disso. Então eu tomei todo o cuidado para dizer, olha, mãe, vou falar com a sua filha e aí a gente marca o encontro. Então, e a filha diz, pode marcar, né? Para mim, isso foi muito importante, porque eu conferi é um lugar de sujeito, né? E aí vem essas fotos, vem essa exposição que faz justamente o contrário disso, né? Quais podem ser os efeitos disso? Que pode ser, né? Essa lógica do marketing. Quando os anúncios chegam para a gente, você falando isso também me fez pensar, onde fica a nossa escolha e a escolha do outro, de um analista, a partir do que a gente chama de transferência. Eu, pelo menos, a transferência que eu tenho com o anúncio que eu não pedi para aparecer para mim é uma transferência horrível, né? Porque é uma poluição. E a escolha precisa partir de uma escolha, né? Se vai chegar pelo Instagram, que seja de uma escolha a partir de algo que se produziu ali, que se possa falar disso numa análise. Agora, anúncio que fica chegando sem a gente pedir por eles, realmente eu acho que é um excesso e oblitera a falta, né? Que precisaria existir para a gente procurar, né? Então, assim, é bem difícil e eu agradeço, porque apesar de ser difícil, é muito bom poder estar aqui. Eu acho que é um certo respiro te ouvir, Luiz. Eu moro numa cidade do interior, então aqui não tem muito esses espaços. Hoje eu acho que eu sou a única que aqui fala em nome da psicanálise. Também não falo psicanalista, mas aqui eu trabalho com a psicanálise. E é muito solitário. Às vezes passa pela minha cabeça algo assim: será que é eu que estou errada? Porque eu vejo os profissionais fazendo outras coisas, mas será que é comigo? Eu que estou fazendo diferente? Então, esses espaços são muito bons, né, Luiz? E eu queria poder te agradecer por isso, para te incentivar a continuar fazendo isso também, né? Caso isso também seja o seu desejo, e agradecer. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Lívia, porque acho que ouvir também, né, da prática de vocês, de como vocês pensam, me ajuda também na minha clínica, né, a pensar e de que a clínica é algo muito solitário, né? Não é todo mundo que sustenta estar nesse lugar. Até uma vez conversando com a Lasnica, ela disse assim: eu sabia que você estava enfiado na clínica, vá para o mundo, né? Ela me deu um grito assim, porque de fato esse é um processo, é um percurso solitário, mas que se a gente consegue encontrar pares que também passam por questões que a gente está passando, isso ajuda no percurso, né? De fato. E aí, você falando me fez lembrar de alguns colegas que têm postado as crianças, né, nos seus stories, e aí eles tampam, assim, o rosto da criança. O corpo daquela criança deixa de ser dela porque eu tapei o rosto, sabe? Me fez lembrar disso, assim, não deixa. Então, o desenho continua sendo ela, né? A foto continua sendo ela, o corpo continua sendo, a voz continua sendo ela, o resto que ela deixa com você é ela, né? É ela. E aí, assim, será que a gente deve dobrar isso, esquecer disso em nome do marketing, né? Em nome do que quer que fosse? Então, sim, a gente tem um respeito muito grande e um sigilo, porque é muito fácil colocar a criança nesse lugar de objeto, como você falou. É muito fácil. Nas entrevistas que a criança vem, você está conversando com o pai e com a mãe, e quantas vezes eu sinto um incômodo, porque a criança está ali como objeto, como se não fosse nada. A gente está falando sobre ela e ninguém fala com ela, né? Por isso que a doutora insistia tantas vezes. A criança precisa estar para poder falar. Pergunte o que é que ela acha, né? Então, assim, a mãe está dizendo certa coisa, o pai está dizendo certa coisa sobre a criança. E aí, Joãozinho, é assim mesmo? O que é que você acha disso, né? Olha, se você quiser falar, eu estou aqui para te ouvir também, né? Ficar atento aos movimentos da criança enquanto os pais falam, enquanto você fala. O que é que ela modela? O que é que ela pinta enquanto você fala, né? O que é que ela está te dizendo de outros meios? Que ela está falando. É muito fácil colocar a criança nesse lugar, à margem, né, nesse lugar de objeto, como se ela não estivesse ali, né? Então, a gente precisa estar sempre pensando nisso. Bom, como é que eu trago a criança para o centro, para o jogo? Porque é ela que vai ser minha paciente. É ela quem está aqui para falar das suas questões, não são os pais, né? E muitas vezes a gente sai com a criança para deixar na sala de espera, né, depois da sessão, o pai e a mãe estão assim, esperando a gente dizer alguma coisa, né? Como se tivesse acabou de sair da escola, e aí, como é que foi hoje o dia? E não é assim. Não vou te dizer coisas que aconteceram na sessão, porque o meu paciente não é você, né? E você não pode fazer uma sessão comigo por osmose, né? Por terceira pessoa. Não dá. Se você quer então, ser meu paciente, venha você, não o seu filho, né? Eu sei que tem pais que vão levar os seus filhos para os terapeutas porque eles não têm coragem de bancar o próprio desejo de fazer análise, né? Mas a gente precisa trabalhar de fato com quem sofre. Se a criança sofre, se ela será o nosso paciente, é com ela que nós precisamos manter a nossa palavra que seremos sigilosos, né? Que manteremos aquilo que ela, a confiança que ela dá na gente, nós respeitaremos isso de fato, né? Seja para o pai, não diremos nem para a mãe, e nem para as redes, nem para os algoritmos, nem para o marketing, né? É isso. Oi, Maílson, fale. Ainda pensando sobre essa questão das redes e dos movimentos contra transferenciais, eu tenho um Instagram que eu faço alguns conteúdos, tá? Uhum. E uma coisa que eu fiquei pensando bastante sobre isso era o quanto do que eu colocava ali podia reverberar dos meus pacientes, dos meus analisantes, mesmo que não tivesse nada a ver com eles. Sim. E o quanto disso não impactava diretamente a clínica. O meu Uhum. fazer e a minha escuta, ou a escuta ou falar do paciente também. Uhum. Porque é um movimento de dois inconscientes, vamos dizer assim, né? Uhum. E era uma coisa que eu sempre fiquei me policiando, e até porque tem muitas das coisas que eu faço lá são restos da minha análise, por exemplo. Uhum. Uhum. Mas o quanto desses restos da minha análise, de alguma maneira,
não se interliga com os restos da análise dos meus pacientes, do que eu tenho escutado, e aí, pô, isso é uma questão extremamente delicada, porque, de qualquer forma, reverbera na questão ética. Uhum. Porque eu tenho controle do que eu estou pensando, mas da interpretação que os meus pacientes ou que as pessoas que estão ali vendo é muito subjetivo, Uhum. fica a cargo de cada um. E é uma coisa que eu fico pensando, sempre quando eu vejo postagens, principalmente quando se especifica muito, o quanto isso não reverbera na clínica da pessoa e nos pacientes daquela pessoa que está ali fazendo esse trabalho, sabe? Uhum. E como a gente maneja também, né, Maurício? Assim, vai ter essa questão de como, porque assim, de fato, né, nós estamos nas redes, seja com perfil profissional ou não, nós estamos nas redes. E isso pode ser que hora ou outra chegue, né? Quando na minha primeira análise, eu fui lá, assim, quem será meu analista, assim, né? No off, o que é que ele faz da vida? Eu segui o perfil, no outro dia eu deixei de seguir, senão não dá. Para mim não dá para ficar seguindo ele porque é outra coisa, sabe? E aí e aí eu vi que ele tinha um filho com síndrome de Down, achei bacana e tal, mas eu não, eu preciso de distância, né? E assim, não é demonizar a coisa de profissionais da psicologia não devem ter redes sociais. Não, acho que a gente tem que estar mesmo lá, porque os outros estarão, outros falarão por nós, os coaches falarão por nós, sem preparo algum, né? Então a gente precisa dar. Agora, sim, se você quiser, se faz sentido para você, esteja. Se você não gosta das redes, se você não quer, não esteja. Ouça o seu desejo, não esteja. Né? Os pacientes vão chegar, assim como faziam os psicólogos antigos, os pacientes chegam, né? Os meus pacientes que chegam aqui chegam por indicação. A primeira foi uma colega que indicou para um familiar, que, sabe? E eles vão chegando, vão se indicando. Demora, demora. Demora. Claro que essas técnicas, elas podem nos ajudar. Mas se você não quiser, se isso não fizer sentido para você, não se sinta escravo, não se sinta obrigado a estar na rede. Mas se você estiver, vamos pensar sobre. Porque, como eu disse, nós estamos construindo a coisa. Nós estamos construindo. Então, assim, uma paciente adolescente, eu curti, vai ter um evento aqui no Ceará, que é o Samba Brasil. Não sei se ele acontece em outros estados, né? Mas é de pagode, samba, não sei o quê. E aí eu curti uma postagem. Recentemente, a paciente a adolescente me chega dizendo assim, vai pro show, né, Luiz? Aí eu, sabe? Que show que essa criatura tá falando. Show? Você vai pro Samba Brasil, viu? Você curtindo lá. Gente, eu curti com o meu perfil pessoal. Ou seja, ela deve ter colocado meu nome lá, Luiz Carlos César, e achou. O meu perfil pessoal não tá aberto, meu perfil é fechado. Tem uma foto lá, assim, quase mascarada, mas ela sabe que sou eu, né? E aí, bom, vou, sim. Eu vou dizer que não vou? Vou. Tá, mas e aí? Como é que isso fica para você, né? Achei legal. Eu nunca fui para uma festa. E ela trouxe a questão dela. Começou a falar dela, né? Então eu poderia dizer, não, não vou, não curti, não sou eu. Ela sabe que sou eu. E ao mesmo tempo que assim, nossa, quantas vezes eu peguei briga, né, na internet. E aí, como é que isso chega, né, para os meus pacientes que possivelmente sabem que aquele sou eu. Mas é a gente pensar, como é que isso chega? E se chega, como é que eu manejo, né? Então, bom, se alguém me vê numa festa. E aí? E se isso chegar, como é que a gente maneja a coisa, né? Outra coisa é ela ser exposta nas nossas redes. Porque, por exemplo, tem colegas que dizem assim, postam, né? Foto autorizar com autorização dos pais. Gente, eu tô, enfim, estava fazendo várias investigações de saúde e tal, meu coração muito acelerado e etc. E aí eu fiz todos os exames, levei para o cardiologista, assim, achando, eu tô perto de morrer, né, doutor? E ele foi conversando comigo e eu já percebi que na conversa com ele eu já fui ficando melhor. Do nada, assim, né? Aquela coisa do inconsciente. Eu tava sentindo uma dor no braço, e eu vou morrer, e etc, né? A minha neurose gritando. Ele foi falando comigo e a coisa foi sumindo. Então, assim, é um poder transferencial que o médico tem e que nós temos, que consegue
baixar sintomas, fazer desaparecer sintomas. Todos os dias, desde que eu passei mal, eu estava sentindo a dor no braço, eu estava sentindo falta de ar e etc. Ele falou comigo, o negócio desapareceu. Sabe? Quase uma histeria. Desapareceu. Né? Então, por que que você acha que você não exerce influência sobre os pais da criança? Você exerce. Então, no momento em que você, enquanto profissional, pede para um pai e para uma mãe para fotografar e postar, tu acha que o pai e a mãe vai dizer não para ti, que está ali cuidando do filho dele, fazendo o processo psicológico do filho dele, o filho dele melhorou com você, depois das sessões com você, ele tem um senso de gratidão a você. Você acha que a pessoa vai negar? Não vai, não. Eu disse para o médico assim, olha, se você me mandar correr 5 quilômetros ainda hoje eu corro. Eu não ia correr porque eu não consigo, mas eu ia tentar. Porque se ele dissesse assim, é bom para a sua saúde que você corra 5 quilômetros ainda hoje, eu ia fazer, porque eu não queria morrer. Pode Entende? falar, Luiz? Pode sim. E eu acho importante a gente pensar nisso também, né? Duas coisas que eu vou dizer. A primeira é sobre essa questão, o quanto a gente precisa também trabalhar essa questão do manejo, né? Enquanto o paciente chega na clínica, porque muitas das vezes você vai servir como aquela fantasia para ele, né? Por exemplo, eu tinha um paciente adolescente que vira e mexe, ele queria que eu jogasse com ele online. E quando pedia muito, e aí teve um dia que eu aceitei jogar. A partir daquele momento que eu joguei aquele jogo online, que eu participei com os amigos dele de forma online, ele me falou justamente do jogo que ele estava jogando na vida, que era a questão da relação da separação dos pais. E aquele jogo tratava e retratava justamente aquilo que ele estava fazendo, tentando, né, colocar algum sentido nessa separação que para ele foi muito angustiante e tinha uma questão traumatizante também. Uhum. Né? Eu acho que é como a gente conversa com cada paciente também, né? E outra coisa sobre essa questão, hoje a gente vive, né, nessa questão, te parece, é o que alguns terapeutas colocam, né, de receber elogio, e isso acaba insuflando essa questão narcísica, né, e tudo mais, e o quanto às vezes as crianças trazem isso também, porque são invadidas na sua própria privacidade. Muitas delas não querem mais serem gravadas ou serem expostas e trazem isso, né? Poxa, mamãe fica postando foto e eu já falei para ela que eu não quero. Então a gente também tem que saber manejar essa questão, ainda que eles falem, né, dessa autorização. Tá, mas essa autorização está vindo do meu paciente, né? É do desejo dele, ainda que seja da criança, né? Como é que ele dialoga com essa questão da exposição da imagem? Uhum. Uhum. Você me fez pensar, Luan, em duas coisas, né? Que nas clínicas e escolas da faculdade, não sei se lá de vocês tinha, mas na minha tinha uma sala espelhada. E antes eu fazia terapia, minha primeira terapeuta, né? Ela tinha uma sala espelhada e eu tinha uma noia, assim, de que sempre... Tem gente lá atrás, né? Fala. Hoje tem. Hoje eu sei que tem gente lá atrás vendo porque eu tô maluco, que eu sou, não tô nada bem, eu sei que tem gente lá atrás. E eu ficava nessa coisa, ela, não, não tem gente. E eu só parei de achar que tinha gente quando ela me levou na sala, viu, abriu a porta, não, então... eu dizia para ela, não tem problema ter gente lá atrás, não, tá? Tipo, beleza, eu só não, sabe, eu só quero saber se tem gente lá atrás. Porque eu não sei se eu gosto de ficar sendo ouvido por uma pessoa que eu não sei quem é, né? E aí, aquilo que eu dizia para ela, nessa sala espelhada, sempre tinha um filtro, né? Sempre tinha um, não vou dizer tudo, porque eu não sei quem está lá atrás, né? E na clínica escola da faculdade, a primeira que eu fiz, na faculdade, a primeira que eu fiz, também tinha uma sala dessa, né? E crianças também queriam ver quem estava por trás. Ah, é um vidro? É, e eu falava, tem uma sala ali atrás, às vezes tem gente lá. Mas quem tá lá? Se você quer ir lá para ver? Quero. E a gente ia abrir a sala, não tinha ninguém, né? E eu dizia para essa criança, no dia que tiver alguém lá, eu vou lhe dizer. E nunca mais foi questão, sabe? Nunca mais apareceu. Porque, de fato, é perguntar para o paciente como ele se sente. Porque o pai e a mãe até podem ter deixado, pela transferência que tem com você, você postar o negócio. Mas o teu paciente, o que que ele acha disso?
ter o paciente. E aí a gente tem visto cada vez mais o movimento das fotografias, do qual a gente não via antes, por exemplo. Quando as fotografias, enfim, as máquinas fotográficas, elas apareceram, acho que não existiam fotos de corpos decepados e cabeças. Hoje rola no WhatsApp justamente isso, né? Pessoas que são mortas, pessoas que morreram, e aí a galera vai lá, tira foto e publica isso e compartilha isso, né? Recentemente no interior que eu morava, teve uma chacina. E aí as pessoas foram, tiraram fotos dos cadáveres, né, e compartilharam nos grupos da cidade. Gente, você imagina como que é para uma mãe ver o seu filho de 22 anos todo furado de bala, todo, né? E é um vídeo que, sabe, por mais que ela tenha pedido para várias pessoas para que excluam, se isso cai na rede mesmo, né, na internet, não sai mais. Não sai, né? Não sai mesmo. Então, assim, a gente tem visto esse movimento de pessoas que antes tinham ao menos um certo pudor naquilo que publicavam, naquilo que compartilhavam, e hoje não mais. Nem um corpo morto existe respeito, né? Então, ainda a criança é colocada justamente nesse lugar. Bom, importa para ela, né? Uma coisa que me incomoda no gosto muito do método de observação de bebês da Sterbic, mas uma coisa que eu comecei a prestar atenção é que quem faz o método, ao entrar na casa, o profissional entra na casa da criança e faz do bebê, né? E vai observar a relação mãe-bebê. E fica alguns dias ali, sem falar nada, observando. E aí eu fico assim, bom, mas você pede para a mãe, ok, você pede para o pai, ok, mas para o bebê, tu perguntou se tu pode estar lá? Porque senão fica para sempre aquela sensação de alguém na quina do quarto que não fala nada, um obsessor ali, né? Que fica só observando, é o Big Brother do bebê. Se você vai trabalhar a relação mãe-bebê, vai estudar a relação mãe-bebê, pergunta pro bebê que está ali se você pode. Ele vai te dar uma resposta. Saiba ouvir, saiba ler, porque ele vai responder, né? Muitas vezes ele chora toda a vida que você entra, é porque a relação mãe-bebê não vai bem. Uma ova, você que é um estranho na casa dos outros. Você que é um estranho na casa do bebê, vê na intimidade dele, né? Então pergunta também para ele se você pode. Porque aí você já coloca o bebê num lugar de sujeito e não só, é um sujeito que fala, um falante, um falasse, né? Ele tem algo a dizer, se eu vou estudar a relação dele com a mãe dele, né? Ou será que aqui eu só estou estudando um objeto e sua mãe, né? Então, Eu pensei, eu, eu não estou vendo aquela mãozinha, porque no Google Meet tem a mãozinha para levantar, por isso que eu abro o microfone e estou falando. Eu pensei sobre essa questão, né, das redes sociais, do uso do celular, o quanto também eu acho que as crianças e até mesmo, né, nessa faixa etária já estão sendo atravessadas, porque elas estão falando para alguém e tem uma má ideia no sentido de que sempre alguém está escutando, né? A questão de muitas vezes elas acharem que são extremamente importantes, né? O sentimento de uma ideia de que elas são muito famosas, de que todo mundo está observando, né? O que elas postam, o que elas comem, o que elas vestem, o que elas né? E isso tem sido atravessado na clínica também, né? Dentro da clínica, principalmente com crianças menores, elas simplesmente até falam com a gente como se a gente fosse segui-las na vida, né? uhum. Você me fez lembrar, mas isso já te dou a palavra, tá? Você me fez lembrar, Luan, de uma paciente que ela fez uma cirurgia nas pernas e ela não podia mais vir nas sessões, né? Ela é adolescente, não, criança na época, ainda ela é criança, e aí, pré-adolescente. E aí eu continuei as sessões com ela, mas online, né? Nunca tinha feito sessões online com crianças, ela foi a primeira. E aí eu tinha dito para a mãe, né? Olha, tem que ser um espaço em que ela fique sozinha, em que o computador fique na frente dela, já que ela não vai poder andar no quarto, ela estava com as pernas engessadas, né? Que ela fique o mais confortável possível e ninguém esteja por perto, e nesse tempo
é que ninguém entre no quarto, né? Porque a gente precisa do mesmo sigilo que tem aqui na sala, precisa acontecer em casa, se vai acontecer desse modo. E ela, não, tudo bem, tranquilo. Gente, quando eu ligo a câmera, enfim, quando a gente começa a chamada, a criança começa a falar e aí ela fica dizendo que a avó tá passando pelo quarto, né? E, poxa, é um combinado que precisava ter sido feito com a família, não só com a mãe, né? De, olha, é a mesma coisa daqui da sala, só que por essa questão pontual tá fazendo em casa. E o pior, a casa não era forrada. Não, pior, né, não é por não ter forro, né? É porque tudo que ela dissesse seria ouvido de qualquer outro cômodo. E aí eu falei, olha, não dá para a gente continuar. Porque aí eu expliquei para ela, não dá para continuar, porque tudo aquilo que você disser, quem estiver aí por perto vai ouvir. Lembra que aqui a gente fecha a porta, sua mãe fica do lado de fora, ninguém entra. Do mesmo modo aí. Eu sei que você não vem às sessões por conta dessa situação e tal, mas a gente precisa manter ainda o sigilo. Do mesmo jeito que eu não posso dizer nada das suas sessões para ninguém, ninguém pode ouvir suas sessões. Então, como aí não tem o forro, né, era telhado, assim, todo mundo vai te ouvir, né? E aí a mãe conseguiu outro cômodo que era de fato forrado, e eu consegui ver que tinha condições de fato para a sessão acontecer ali. Mas era uma questão mesmo de ética, de sigilo ali, de, ó, não dá, por mais que a criança quisesse a sessão, naquela condição não dava. Então, isso, eu tive a sorte de ela estar com a câmera mais assim e eu te consegui ver o teto, porque senão eu tinha continuado a sessão tranquilamente. Não sabia que lá não tinha fogo, né? Mailson. Eu fiquei pensando também em duas questões, né? Quando o Luan falou sobre a questão da sensação que a criança tem que todo mundo está seguindo, todo mundo está observando, e esse sentimento de onipotência, né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar hoje na relação que as mães têm com as crianças, com os bebês, as câmeras para ver, algumas com áudio que elas falam e do nada a criança está ali no berço, ela escuta a voz de alguém que não está presente, e eu fico pensando nas fantasias e como isso é alimentado na cabeça daquela criança. Então, de fato, essa onipotência vai ser aumentada porque, de fato, isso acontece, pelo menos por um bom parte, quando ela é pequena, ainda pequena, que eu digo de meses, a mãe está ali observando por câmera e a babá faz uma coisa, e depois ela fala e escuta só o áudio, mas é uma loucura, né? E Uhum. outro ponto que eu fiquei pensando, quando da questão da autorização, né? É, para mim é extremamente complicado pensar isso, porque a gente já está numa relação ali que não é uma relação de igual para igual. Uhum. Que aí vem aquela questão de sujeito e de suposto saber. Por Sim. mais que o paciente, a gente tenha essa relação diretamente com o paciente, mas quando está com criança, talvez os pais tenham essa ideia também. Uhum. Então, como é que eu vou dizer não para uma pessoa que sabe mais que eu? Sim, sim. Como é que se ele está pedindo, ele sabe o que está fazendo? Uhum. E é uma relação de poder completamente diferente. E eu acho que isso diz dessa relação de poder, diz dessa questão desse movimento narcísico, seja ele na publicação das fotos e como isso é movimentado dentro das redes sociais. Eu fiquei pensando nessas questões. Uhum. Mas sim, e é aquela coisa, né, de que os pais, eles, se a criança tem melhorado, eles têm um senso de gratidão, né? Eles querem, assim, lhe agradecer e eles não vão negar esse pedido. Eles não vão nem questionar. Para que que você quer uma foto do filho dele? Então, não pode publicar, né? Enquanto os pais, muitas vezes, isso acontece muito na clínica de crianças, né? Que os pais mandam feedback pelo WhatsApp, assim, não. Depois que saiu da sessão, ficou assim, ficou assado, eu não respondo. Eu disse, não, a gente conversa na próxima sessão, né? Então, e aí pai e mãe querem continuar a conversa pelo WhatsApp e tem muitos profissionais, gente, que printam essas conversas e postam nas redes. Eu estou falando porque uma colega de faculdade fez isso. E para ela tá tranquilo, porque pela abordagem dela não importa. Tá, mas que porcaria de ética sua abordagem tem? Porque mesmo que vocês não levem em consideração, não acreditem no inconsciente, no sujeito, mas você está expondo uma intimidade que alguém está te falando ali. Ah, é porque depois das 3 sessões eu melhorei. Isso dá para as pessoas que leem, poxa, essa daí consegue, né? Essa daí tem técnicas suficientes para me ajudar, então eu vou fazer sessões com ela. E não é assim, gente.
Não é assim. Cadê o seu critério de escolha? Né? Será que essa é um critério mesmo de escolha a ser considerado? Né? Porque alguém conseguiu fazer com que tal pessoa melhorasse? Não, sabe? A transferência se estabelece de um outro jeito, mas muito dificilmente os pais vão conseguir dizer não para você, né? E aí é E pensar hoje, nesse E eu fiquei lugar, como pensando, você... desculpa. Não, pode Eu fiquei falar. e pensando hoje também, né, quanto isso pode ser usado como moeda de troca dos pais também. Ó, eu deixei você tirar foto, agora você vai ter que me dar o feedback do que está Sim, acontecendo nessa sala. sim. Não que seja tão explícito como eu estou falando agora, mas o quanto que isso não pode movimentar também a análise desse paciente, Uhum. principalmente essa criança, né? É aquela coisa, né? Tipo, por que que você pode compartilhar pedaços do corpo do meu filho para 40 mil pessoas e não pode me dizer o que acontece na sessão dele? Eu sou a mãe dele. Por que que você não pode, sabe? E eles vão começar. E aí, como é que você maneja um negócio desse? Você, você nem como é que maneja depois disso, né? Você expôs e agora tem que assumir os seus BO. Luan, acho que você ia falar. não, e em relação a isso também, sobre a questão da avaliação do Google, né? Que hoje cada vez mais se está usando justamente essa questão, né? Eu acho que isso também está muito enviesado e atravessado pelo próprio analista, né? Sem análise. Porque Uhum. também, né, os pais, eles amam e odeiam. E aí a gente também, né, porque acontece na clínica, enquanto tá tudo certo, tá tudo bem, mas quando você começa a dar algumas devolutivas e começa a mexer em algumas coisas, já vem e aparece aquele ódio aí. E aí vem, ué, mas quem ele tá pensando que é para mexer nisso aqui? Então a gente também tem que saber fazer esse manejo também, porque é um amor, é um afeto, é uma gratidão muito grande, mas Uhum. ao mesmo tempo, é igual eu falo lá aonde eu trabalho, né? É um afeto muito grande, mas o ódio também, quando você mexer em alguma coisa, também virá muito grande. Total, total, sim, justamente, justamente. A mesma proporção de amor é usada para proporção de ódio, né? Então, no instante, os pais começam, não, tem mais dinheiro, não, estou com dificuldade, vou precisar tirar a criança. Depois ele, dá para fazer 15 dias? Começa assim, né? É só esperar. Isso que vocês estão falando a respeito da câmera, né, da criança, também já se questionando frente a essa coisa, né, esse excesso de câmeras sobre ela. Uma das coisas que a gente observa quando você está avaliando um bebê em risco de alguma psicopatologia da infância, em risco de autismo nos primeiros meses, é que se pede para que a família possa fazer filmes familiares, né? Mostrar, enviar para o clínico alguns filmes familiares, e aí acontece muito o seguinte: você pergunta para a mãe assim, ele olha para o seu rosto? Aí a mãe diz assim, olha, ele olha. E aí, tá, mas filma isso, né? Aí a mãe vai filmar com a câmera na mão. Quando a mãe está filmando com a câmera na mão para o bebê, ele está olhando para onde? Para ela ou para a câmera? Em grande parte das vezes ele está olhando para a câmera. Ele não está olhando para ela. E aí ela diz: Não, mas eu consigo fazer ele me olhar quando eu estou filmando ele. É porque ele não está te olhando. Ele está olhando para a câmera, né? Ou ele está olhando, ele está fixado no teto, ele está fixado. Então, até mesmo nessas questões, a gente, é ideal que a filmagem familiar, quando a gente vai estudar o caso a partir dessas filmagens, com bebês, a gente precisa muito dessas filmagens, é ideal que seja um terceiro a filmar o todo, né? E que todos ali estejam sabendo que estão sendo filmados, né? Então, não essa coisa, porque isso interfere. Os bebês estão ligados nas câmeras. Eles fazem assim com o dedinho, sem saber o que é. Sabe, já está sendo um movimento cada vez mais comum de bebê arrastando o dedo, né? Dá um iPhone, por exemplo, para uma pessoa que nasceu, enfim, que tem 90 anos. Ela não desbloqueia, né? Porque não sabe, porque não é da época dela. E os bebês já conseguem fazer isso, né? Se não tiver reconhecimento facial, claro. Mas eles conseguem, vão os dedinhos lá e tentando, tentando. Então, assim, de que modo o tecnológico tem entrado no desenvolvimento desses bebês, no desenvolvimento dessas crianças? Os oftalmologistas têm falado e pesquisado e publicado o número exponencial de crianças com miopia. Por que será? Né?
Por que será? Cada vez mais. Porque elas estão enfiadas na tela. Porque é tela azul direto. Né? Quantos de nós estamos cada vez mais ansiosos? E a gente vai se dizendo com TDAH, a gente vai se dizendo com cada coisa, quando na verdade nós estamos hiperconectados. Por exemplo, não sei vocês, mas hoje é muito difícil para mim assistir um episódio de uma série de 40 minutos sem pegar no celular, sabe? Então, assim, eu estou pensando nessa adicção, né, que eu estou passando, que os meus pacientes passam, que familiares passam, e a gente não tem se questionado sobre isso. Eu acho que Até... a gente não tem, desculpa, acho que a gente não tem também, e alguns, né, psicólogos, também um senso crítico em relação ao diagnóstico que vem, Uhum, né? Quando a criança está dizendo, quando os pais dizem daquela criança que é TDAH, que é hiperatividade, que é isso, com aquilo outro. A gente também tem que levar em conta, né, Luiz, pelo que você está dizendo aí, a questão da pandemia, sim. né, que a gente foi atravessado pela questão da pandemia, crianças nasceram na pandemia, cada vez mais a idade precoce das crianças serem inserido a telas, e Uhum, aí a gente pega, às vezes, casos que os pais não dialogam, não conversam, não brincam, não estimula, e a criança simplesmente não aprende a falar, uhum, não aprende simplesmente a trocar situações de afeto, de relação, e aí traz essa questão da falta de atenção, porque não se interessa pelo outro, e aí já vem essa questão de, não, porque tem um TDAH, tem uma falta de atenção, e aí bota Ritalina, bota Risperidona, pronto. Ou também a questão da criança ser mais introspectiva, que hoje uhum, ninguém pode ser mais introspectivo. sim. Se for introspectivo, não é autista, né? Nível 1. Ai, sempre tem isso, né? Do autista nível um nível. Gente, não. É justamente o que você está falando, Luan. É preciso questionar os eventos sociais que aconteceram recentemente, de quando essas crianças nasceram. Todas essas questões são importantes para os dados clínicos, né? Então, assim, uma criança é um bebê pandêmico, tá? Mas não é não é um bebê pandêmico. Ele não está sob pandemia, ele nasceu sobre a condição em que socialmente estávamos em pandemia. Quais são as repercussões disso? Né? Quais são o que ainda vai repercutir? Porque não acabou. A pandemia, claro, começou em 2020, mas ela ainda, psiquicamente, vai demorar muitos anos para passar. Né? E se passar? E se passar? Então, a gente tem pensado o seguinte, a doutor, lembrei agora de um caso dela, que ela vai falar de um menino que ele tinha, os sintomas dele teatralizavam, né? Era a mímica dos sintomas dele eram os mesmos movimentos da máquina de costura da mãe. Então, dentro de casa, era só ele, a mãe e a máquina de costura. O que mais importava para essa mãe, ele ficava olhando a mãe lá costurando, era a máquina de costura. Ela não tinha relações com outras pessoas, era uma pessoa mais fechada. Tinha um homem que ia, levava cartas, alguma coisa assim para ela, levava encomendas para ela, mas ela não conversava com essa pessoa. Então, o outro da mãe, o terceiro da mãe, que a mãe é quem mais importa para um sujeito, o terceiro dela era a máquina. E aí, os sintomas dessa criança que se tornou psicótica era justamente um movimento que fazia assim e algo com o braço. Então, o braço fazia o movimento do pedal, naquelas máquinas de costura antiga, né? Do pedal que fazia assim, e a mão era como se fosse aquela manivela que ficava na máquina de costura atrás. E aí a doutor vai trabalhar essa relação da mãe com a máquina e a criança, que se identificou com a máquina. Ela chama até esse caso de Édipo aberrante, porque no momento em que a criança tenta procurar o outro da mãe, o outro da mãe é uma máquina, e com quem que ela se identifica, né? Então os pais estão a todo momento conectados a isso, né? Interessados nisso. Então, como é que um bebê vai se interessar pelo pai, pela mãe, se eles estão a todo momento conectados? Gosto muito da Julieta Jerusalém, quando ela diz assim, que quando os pais vêm para a sessão e eles mexem no celular, ela diz assim, ela começa dizendo, a sessão dizendo assim: desliguem os celulares que a sessão vai começar, como se fosse uma sessão de cinema. Mas fica pro pai, ó, se liga aqui, o negócio é aqui agora, né?
A gente ouve isso no cinema e não desliga o celular. Mas é curioso que os pais venham para as sessões e quando a criança está falando com você, ele mexe no celular. Ele, sabe? E aí a gente precisa também manejar isso. Começar a manejar, porque se na sessão, que dura 45 a 50 minutos, o pai ou a mãe pegam no celular no mínimo 5 vezes, vocês imaginam como é a vida lá fora, né? A Kelly diz assim, Luiz, tem profissional postando as crianças durante os atendimentos, quando estão fazendo técnicas de respiração. Ou a mãe filma a criança no atendimento e o profissional reposta. Eu pediria demissão a mim mesmo, diria que não dá mais, porque virou o quê, gente? Virou um Big Brother, um pay-per-view das sessões. O que que virou, sabe? De que modo? Uma boa pergunta é o seguinte: como que você sustenta teoricamente? Me dê, assim, 5 referências teóricas disso que você está fazendo. Na tua abordagem, não estou falando nem na psicanálise, não. Me dê na tua abordagem 5 referências teóricas que sustentem essa prática. Eles não vão ter. Porque não é. Porque é de outra coisa. Agora, se me dê 5 referências de marketing, eles dão 10. Márcio. Boa noite para todos. Na verdade, assim, para mim, eu vejo que há realmente diferenças de éticas profissionais, Uhum, né? E como aqui foi colocada a questão, né, de François Doutor, penso que a gente está falando com pessoas que, de alguma forma, tentam praticar a psicanálise, uhum, né? Então, se trata de uma outra ética, né? Então, assim, a ética da psicanálise muito diferente da ética das psicologias, né? Que uhum, são várias psicologias. Tem muito mais a ver com a questão de valores, questão de conduta, de comportamento. E a psicanálise, ao meu ver, que eu acho assim que custa muito ao a pessoa que ocupa essa função de fazer a escuta do sujeito, uhum, custa muito porque ela tem que abrir mão do seu próprio ser, uhum, justamente para poder conseguir fazer a ascensão dessa pessoa que vem trazer uma queixa para que esse sujeito possa surgir. Então, acho que a ética da psicanálise é esse compromisso com esse sujeito. E o que a pessoa, o analista, teria que fazer de tudo para que isso se torne possível. Ou seja, se torne possível que esse sujeito possa ocupar um lugar nesse tempo, nessa sessão, uhum, nesse momento da análise, nesse percurso, que também é muito oposto a essa posição, como alguns aqui já falaram, de realmente colocar a criança no lugar de objeto, uhum, né? Então, quando a gente está fazendo o que a gente faz, seja publicando alguma coisa ou externalizando falas de paciente em redes sociais, o que é que a gente está fazendo quando faz isso e de que lugar que a gente ocupa quando a gente faz isso. E eu uhum, também concordo com essa questão do desrespeito com a criança, como se a criança, por ser pequena, fosse menos sujeito ou fosse menos pessoa por ser pequeno, né? Eu acho que tem muito disso, esse olhar para a criança como é um sujeitinho, é uma criancinha. Não, é um sujeito digno como qualquer outro sujeito, deve ser, e ocupar esse lugar, né? E também, assim, da minha prática, uma dificuldade, um certo incômodo, que é como não responder à demanda dos pais ou à demanda de uma instituição, geralmente a escola, que já vem com diagnóstico, que já vem com um nome, que já vem com um rótulo, né, tentando que realmente mascara, né, esse sujeito, porque o sujeito não é o depressivo ou que tem TDAH ou qualquer coisa do tipo, né? Então a gente poder não responder a essa demanda e aí entra de novo a questão ética, que é o compromisso do analista com essa criança, né, com esse sujeito. uhum, Então fazer realmente existir, fazer com que realmente possa estar presente esse sujeito, que ele possa realmente ascender, né, para sair desse lugar de objeto. Então, eu acho assim que a psicanálise, a prática psicanalítica, e que a gente realmente deve se preocupar muito com a questão do fazer, o que é que a gente faz quando a gente está fazendo isso, justamente para a gente poder ser muito singular
e ter uma diferença muito grande dessas outras práticas. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, não nesse sentido, mas a gente precisa fazer a diferença, porque a gente realmente tem que estar comprometido com o sujeito. Então a gente não pode, eu acredito que não deve ficar reproduzindo muitas atitudes ou muitas formas de ação de outros saberes psi, né? A gente tem que fazer essa diferença. Então, de poder realmente estar acolhendo essa pessoa que se coloca ali, né? Então, para mim, a ética da psicanálise tem muito mais a ver com isso, né? O teu comprometimento, o comprometimento da pessoa com o sujeito do inconsciente. Uhum. De fato, Márcio, assim, como você está dizendo, né? A psicanálise ela tem uma ética que é própria, né? E leva em consideração mesmo o sujeito em si. Mas as psicologias elas também têm uma ética. Eu não, assim, bom, não lembro das comportamentais, o que é que eles consideram, mas eles devem ter, sim, claramente uma ética. Mas eu não lembro bem o que é que eles consideram como ética. Mas no humanismo, por exemplo, o humanismo, na fenomenologia, eles têm um conceito chamado suspensão de a prioris. Então, no momento em que eu suspendo os meus a prioris, o meu eu fica em suspensão para que o paciente apareça, para que o eu do paciente apareça, né? Então, o que importa ali é ele. Então, por mais que eu tenha atitudes facilitadoras, que eu use da empatia, que também é um conceito humanista, eu preciso pensar isso a partir daquela relação com aquele paciente, levando o eu dele em consideração, não o meu eu. Claro que ali também, enquanto humanista, o meu ser terapeuta será considerado, mas em Uhum. minhas questões que são pessoais, elas devem ficar de fora. Só que eu acho que as Sim. pessoas não esqueceram disso, sabe? Bom, Uhum. mesmo que não tenha uma suspensão de a priori aos colegas comportamentais, fico pensando assim, mas tem distância terapêutica, né? Porque não tem distância terapêutica, dá mesmo, porque eu vou comentar com vocês, mas dá mesmo para enviar memes para os pacientes? Como que, em que momento da tua técnica isso faz sentido? Tudo bem que o terapeuta, pela via do comportamental, ele é utilizado como modelo, né? Para os analistas, Lacan já disse que o analista não serve de modelo nenhum, né? Uhum. Não serve mesmo. Para eles possa fazer sentido, mas enviar memes, que terapêutica é essa? Sabe? Eu não consigo compreender. Não dá para É, compreender. considerando ao relato do Freud, o cuidado que ele tinha quando ele ia fazer o anúncio ou ia publicar alguma coisa de um paciente, o manejo que ele fazia da situação e pensar em várias variáveis para que não fosse identificado de alguma forma que se tratasse de uma determinada pessoa. Então, eu acho que esse descuido e essa falta de preocupação hoje é muito grande, né? Você fala as tortas e as direitas e sem se preocupar, como você diz, aborra o rosto, mas o corpo não faz parte desse ser, né? Uhum. Como se não fizesse parte, né? Então, realmente um descuidado, um desrespeito, eu vejo dessa forma, Uhum. né? E é como colocaram aqui, a pessoa não tem nome, mas colocaram aqui dizendo assim no chat, né? Acho que existe uma coisa muito egóica nos profissionais atuais. Todos nós temos, né, as nossas questões egóicas que tentam e insistem em aparecer na clínica, mais que se você faz terapia, se você faz a sua Uhum. análise, isso cada vez mais vai baixando, porque você já está lidando com as suas questões, né? O que acontece é que muitos profissionais estão atuando, seja a partir da psicanálise, seja a partir das abordagens da psicologia, sem ter feito, sem terem passado pelo lugar de paciente da sua própria abordagem. Sim. Então, quantos colegas estão atuando há muitos anos na clínica e nunca fizeram um processo psicoterapêutico? E não, e, Pode falar, e Luan. eu acho que independente de psicanálise ou independente de práticas, né, e de abordagens, eu acho que a gente precisa ter em nosso pensamento, em nossa prática clínica, a questão da ética do cuidado, né? Eu acho que a gente precisa também levar em consideração que manejos são esses, né, que vêm atravessados pela cultura de um hiperconsumismo muito grande daquilo que
é postado referente ao meu paciente para simplesmente trazer um engajamento para que aquilo ali fale de mim o quanto eu sou bom, né? E aí eu acho que, independente de qualquer coisa, acho que a gente precisa levar em consideração a questão da ética do cuidado para qualquer paciente, né? Porque quando a gente fez o juramento, nós psicólogos fizemos o juramento, a gente falou do bem-estar e da promoção de saúde. E à medida que a gente posta e aquilo incomoda o paciente, seja ele bebê, seja ele criança e principalmente adolescente ou adulto, a gente simplesmente está quebrando esse juramento de cuidar e de promover essa saúde desses pacientes que se sentem incomodados, invadidos e muitas das vezes invalidados naquele discurso que está sendo elaborado ali também por eles, né? E sendo atravessado por um monte de coisas que também já vem pela família, pela sociedade, pela cultura. Uhum. Mas isso você quer falar? Eu queria voltar a um ponto daquela questão que estava falando, acho que de uma certa neutralidade do analista, digamos assim, né? Mas aí, isso eu penso muito já também pela minha clínica hoje, e aí o meu pensamento é muito mais costurado, muito mais enviesado por o Winnicott Ferenc, sabe? E aí eu não vejo que esse analista muito ausente, entre aspas, esse analista mais afastado do paciente ali na sessão, e principalmente pelas tipo de casos que aparecem hoje, acho que talvez não é bem assim mais. Não existe mais para mim essa certa ausência do analista e da pessoa do analista. Eu acho que se você está ali em um processo de encontro de conscientes, lidando com as questões inconscientes do outro, você está passivo de afetação. E talvez para muitas pessoas essa afetação seja justamente o que faltou. Muitas pessoas olharam para aquelas pessoas e talvez não se afetaram, não enxergaram, sabe? E aí eu fico pensando, toda vez que eu me lanço para esse lado da certa neutralidade do analista, eu fico pensando nisso. Óbvio, isso não quer dizer que as minhas opiniões, crenças, valores têm que ser inferidas em detrimento das questões do paciente. Não é isso. Mas é uma questão de reconhecer o lugar do sujeito, do paciente e do que ele tem passando. E não só ficar como um analista ou um psicólogo, um cara de paisagem e me fale mais sobre isso, o que é que isso faz sentido para você? Pô, eu acho que talvez isso não faça tanto sentido mais, sabe? E aí outro ponto que eu também queria falar sobre a questão da análise do psicólogo, do analista, né? O meu processo, só para vocês entenderem, e aí para colocar o ponto que eu vou falar, o meu processo dentro do campo psi, eu comecei pela psicanálise, né? Então eu entrei numa instituição, por exemplo, que me exigiu que para eu atuar na clínica escola deles, eu precisei estar pelo menos 1 ano e meio em análise, para eu poder iniciar o processo de escuta dentro da própria clínica escola da instituição psicanalítica, né? E aí depois disso eu vou para fazer psicologia, que eu ainda estou fazendo psicologia, né? E hoje eu não entendo, na verdade eu não consigo compreender como é que as pessoas conseguem atender outras pessoas sem fazer análise pessoal e como é que dá borda ou como é que faz esses manejos sem tá lidando com suas próprias questões, sabe? Uma coisa importante, né, mas você está colocando é que a pessoalidade do analista, especialmente na clínica de crianças, ela importa muito, né? Ela importa muito, ela vai aparecer, vão ter questões assim que, por exemplo, se o analista é homem, se o analista é mulher, se o analista é pai, se é mãe, se é avô. Na clínica de crianças isso importa muito, né? Na clínica de adultos não tanto. Mas a pessoalidade do analista, de quem é esse analista, ela, vez ou outra, vai aparecer ali sim. Não tem essa coisa ai, não, eu nunca vou me afetar, eu nunca vou, questões minhas nunca vão aparecer aqui, porque é mentira. Primeiro, porque ser analista é uma função, né?
Eu gosto muito de uma psicanalista que eu conheço por aqui, que ela diz assim, "Ah, eu sou psicóloga e se me chamarem para alguma coisa, eu digo que sou psicanalista, mas assim, psicanalista para mim é ser uma função, não é um estado. Eu não sou para sempre psicanalista, eu estou psicanalista, né? Então, é um estado, é uma função, e que essa função, ela tem buracos também, né? Ela tem bordas, ela tem, enfim, né? É algo que eu sei que na sociedade, de certo modo, quando você diz que é psicanalista, que é psicólogo, as pessoas esperam certa postura de você. Isso a gente não tem como desfazer. Por exemplo, quando eu estou conhecendo alguém no sentido de um relacionamento, eu não falo que sou psicólogo, porque senão a coisa começa não, mas eu queria te falar da minha mãe. Eu não quero saber de sua mãe. Então, assim, eu estou evitando falar, trabalho com o quê? Recursos humanos, né? Não digo que sou psicólogo, porque senão vai vir o analista dos outros num instante, né? Mas, de certo modo, a sociedade espera que a gente seja de um jeito. E não é assim, né? A minha personal diz assim, eu uso as tuas técnicas psicológicas para tu emagrecer. Não é assim. Lá na clínica, com o meu paciente, é uma outra coisa, é de um outro lugar. E eu não estou na clínica, eu estou aqui com você, né? Me faça emagrecer você, né? Então, assim, eu vou demorar, é meu processo fora. Eu sou outra coisa. Mas isso que somos vai também passar pelos nossos pacientes, querendo ou não, né? Agora é a medida que você deixa que isso apareça. Quantas e quantas mulheres e homens que já são pais e mães tratam seus pacientes crianças como filhos. E não é legal. Não é legal. A ternura que se fala com o seu paciente é a ternura que você usa com o seu filho. Ou então, a vociferação que você usa com o seu filho. Mas você não é pai e mãe dele. Claro que esse lugar de pai e mãe vai aparecer. Mas e aí você se percebe. Se você tem anos de análise, se você tem anos de terapeuta, você consegue. Opa, quem é que está aqui, né? Quem é que nessa relação foi chamado? Foi o meu ser terapeuta, ou foi o meu ser pai, foi o meu ser mãe. O que que eu faço com isso que é meu, que esse conteúdo que é meu? O que que eu faço com isso, né? Ou então, como é que, por exemplo, um paciente me diz algo e eu finjo totalmente não me afetar, quando é mentira, e ele sabe, porque o inconsciente está ali, o meu e o seu, e ali você sabe que aquilo não é verdade, né? Então, bom, a gente precisa manejar isso, entender como é que isso acontece com crianças, com adultos, mas é a medida, né? É a medida. Então, assim, eu não posso pensar que toda vida, né? O Ferenczi vai falar sobre a empatia, mas a empatia é uma técnica, né? A empatia é sustentada por um viés totalmente teórico. Não é se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, e como, por exemplo, faz sentido para os humanistas. É um outro lugar. Então, se você vai pensar, né, a empatia na clínica psicanalítica, estude, né? Vá realmente entender, fundamentar o seu ato, né? Por exemplo, se você quer colocar como recurso terapêutico nas suas sessões o RPG, né, o Role Playing Game, aquele RPG, aquele jogo de tabuleiro, né, que antigamente se jogava, faça, mas sustente teoricamente isso. Saiba por onde a coisa vem, como é que isso pode, de fato, ser benéfico para os teus pacientes, né? E não uma coisa que é sua. Vez ou outra, eu tô com alguma criança aqui, aí eu fico assim, não queria botar uma música, assim, sabe? Xuxa e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, não, mas por quê? A criança não pediu, sabe? Sou eu querendo deixar a sessão mais engraçada. Sou eu querendo deixar a sessão com cara de escola, porque eu já trabalhei em escola e gosto do lugar escolar. Mas o lugar do terapeuta não é um lugar educativo, não é um lugar de escola, é outro. É uma outra coisa. Então eu me percebo. Quem quer ouvir a música da Xuxa sou eu ouço em casa, né? Eu boto lá o Quem Quer Pão da Xuxa na minha casa, não para o meu paciente, né? E outra, né, sobre a religiosidade, né? Será que a gente deve aparecer, deixar isso aparecer, né, para os nossos pacientes, independente de quem seja, uma criança ou um adulto?
naquilo que nós cremos, nos signos, a sua crença não importa tanto assim. Claro que muitas vezes tem jeitos de ver a vida que vai perpassar por aí, mas você se percebe. Isso faz sentido, né? Teve um paciente que é, ele falava sobre sempre ficar em começos e começos e começos e começos. Ele é evangélico, né? E me solta, sabe aquela coisa que sai da boca que você fica assim, volta, querendo que a palavra não tivesse sido dita, mas foi. E aí, ele disse assim, parece que você está no Gênesis, né? Sempre no início. E aí ele falou, ele percebeu, ah, o senhor conhece a Bíblia? E eu, ai, e agora o que é que eu digo, né? Digo que agora eu sou herege, né? Agora eu não faço mais parte da igreja, né? Não disse. E aí eu, bom, aquilo saiu, aquilo fez e fez giro para ele, porque ele de fato se percebeu nesse Gênesis sempre. E aí, muitas sessões depois, ele falou assim, o Luiz, agora eu tô no Êxodo. Aí eu, o quê, né? O que você tá falando? Eu saí dos Gênesis que você um dia pontuou e eu tô no Êxodo, porque eu tô caminhando, eu saí daquele lugar de início. E bom, fez todo sentido. Né? A palavra saiu, eu queria que ela tivesse voltado, não tivesse saído, mas fez sentido para ele. E não é porque fez sentido para ele que toda sessão eu vou trazer. Ah, não, porque segundo, sei lá o quê, a Bíblia dos Espíritas diz. Não, não mesmo. Né? Uma coisa é escorregar, outra coisa é escorregar sempre naquele lugar. Né? E achar que isso vai ser benéfico para o seu paciente. A gente precisa estudar. E como eu disse, fundamentar a coisa. Né? A Tassiliane diz assim. Gente, a gente já está acabando, tá? Só para ler aqui as coisas do chat. Moro e trabalho em uma cidade pequena e evito até sair de casa. Cidade pequena é horror, gente. Que todo mundo se conhece. Aqui em Fortaleza mesmo. Vez por outra você encontra um conhecido na rua. Sábado, eu acho, eu tava no Iguatemi, eu de short, chinelo, assim, aquele jeito que você fica no quintal de casa. Eu fui pro shopping desse jeito. E vi um paciente, meu primeiro paciente, a primeira criança que eu atendi. Aí ele passou por mim, eu não tinha visto que era ele, só depois peraí, é aquela criatura. E aí sim, era o meu paciente, né? Mas podia ser um que eu tô atendendo agora, ele estaria me vendo ali com roupa de quintal. E a gente fica pensando nisso, né? Ah, eu ensino meu paciente a me encontrar, né? Moro e trabalho em cidade pequena e evito até sair de casa. A primeira vez que comprei bebida alcoólica no supermercado, o entregador era irmão de uma paciente do serviço onde eu trabalho. Se vou na padaria, no supermercado, no espetinho da esquina, na academia, os pacientes, os familiares estão lá. Depois de 2 anos, eu entendi que o que aprendi na faculdade sobre isso não é aplicável na vida real. De fato, Taciliane, de fato não é aplicável, porque a gente vai se encontrar, né? E acho que acima de tudo é porque lá fora, fora da clínica, é o nosso eu completamente. É quem nós somos, né? Tem gente que diz assim, ah, os psicólogos são tudo doido, mas eles estão trabalhando lá, né? Então, é uma galera que não bate bem, uma galera assim obsessiva mesmo e tá atendendo, sim, sim. E é porque essa coisa nos toca que então nós conseguimos estar nesse lugar, possivelmente, né? Então, de fato, na vida real, nós somos outros. Por isso que eu não gosto de. Eu não gosto e não aceito pacientes que vêm pela estante, né, pelo meu Instagram, porque lá eu sou outro. Lá eu estou falando do meu percurso de estudar, de tentar um dia ser psicanalista, eu estou compartilhando esse percurso. Eu não me coloco lá como psicanalista, como psicólogo. Então, assim, eles muitas vezes eu estou lá e posto um café, e posto o treino, não sei o quê. Claro que pensando, né, nas repercussões disso, por mais que seja algo assim de meu percurso de estudos, eu sempre penso como é que isso chega para os nossos pacientes. Mas se chegar, o que é que a gente faz com isso? Né? Que acho que é o que mais importa. Tinha uma colega minha que dizia assim: ah, eu morro de medo de encontrar a minha analista na praia de biquíni. Eu acho que eu não ia saber lidar. Que desejo é esse? De ver a analista de biquíni na praia? Né? Então, se ela falava, ah, é a distância terapêutica. Não, é um desejo seu de ver analista de biquíni na praia. Né? Então, assim, Pode e falar. daí eu falava, ah, mas se ela disse, o que é que eu faço? Se isso acontecer, fala para ela. Você viu ela na praia de biquíni, como isso te incomodou. Ou, bom, como é que isso te chegou? Né? Não importa, a gente não vai pegar, comprar uma roupa, analista, se vista que você tem que estar igual uma freira na praia. Não.
É falar do seu incômodo, né? Falar como E isso. o analista é humano também ainda, né? Como Sim, qualquer outra pessoa. Como se sim, a gente não fosse nada mais de humano, era só um personagem ali e não existimos para além da lei. justamente. E é Eu, como a experiência das eu, crianças, né? Que nos encontram quando a gente trabalha em escola, quando as crianças encontram fora na escola, você aqui? Como assim você não está na escola? Né? Você tem casa, tio? Eles ficavam dizendo assim, "É claro, cara. Acho que eu moro na tua escola? Não, eu não moro na tua escola, eu vou embora. Aí às vezes ele ficava assim, tio, você vai para onde agora? Que eu ficava de mochila, né? Vou para minha casa. Ah, o nome da creche, escola é Casa da Tia Léa. Você vai para casa da Tia Léa? Não, eu vou para minha casa, a casa do Luiz. Eu tenho uma casa. E eles veem, e os pacientes, quando nos veem fora, é mais ou menos essa sensação. Nossa, esse ser existe fora daquele espaço clínico, e sim, existimos. E resistimos ainda mais, né? eu Então, fiquei pensando no que opa. você falou, né? Nessa questão da gente aparecer aliás, se afetar e deixar ser afetado pelo paciente. Uhum, Eu costumo dizer, né, Luiz, que eu acho que o paciente é que vai nos dizer sobre isso, né? uhum, E que muitas das vezes a gente precisa sim, muitas das vezes aquele paciente precisa de um silêncio maior, uhum, muitos outros precisam de uma fala mais elaborada, né? Porque é um processo de angústia muito grande. Por exemplo, eu estou com uma paciente aonde que ela entrou num processo hospitalar andando e saiu completamente porque ela foi fazer uma cirurgia de hérnia de disco e saiu praticamente com uma pessoa deficiente. uhum, Então, trazer esse silêncio para ela agora, nesse momento que ela está passando, vai levar ela, porque ela simplesmente fala da dor, mas ela ainda não está conseguindo acessar essa dor tamanha emocional que ela está sentindo, e ela fala da dor, não, porque eu estou sentindo dor aqui no meu pé, no meu joelho. E a gente vai conversando sobre isso, da dor do pé, do joelho. Então, a gente vai sempre vendo o que o paciente precisa. Eu tinha uma outra paciente que toda a sessão ela queria um abraço porque ela tinha uma questão com o pai. E uhum, aí eu simplesmente, toda a sessão, eu abraçava ela porque isso fazia sentido para ela, uhum, né? Então a gente precisa saber o que faz sentido para os meus pacientes naquele contexto, naquela situação, como você bem colocou, dessa questão da gênese, fazia sentido naquele contexto para aquele paciente, né? Porque isso faz o processo terapêutico caminhar. E é isso que eu gosto muito de Freud, que ele falou da psicanálise selvagem, né? Para a gente também não ter tanta pressa assim, né? Porque a gente precisa sim saber o que realmente aquele paciente precisa, né? Às vezes ele precisa de uma fantasia que eu sou amigo dele, não que a gente será amigo dele, uhum, mas é uma fantasia que perpassa ele, que ele é o amigo, então a gente tem que entrar naquela transferência de uma amizade e tudo mais, né? uhum. E saber que você não, como você bem colocou, você não é amigo dele. Por mais que naquele lugar você seja chamado pela transferência a estar nessa persona do amigo, você não é. Né? Então, não é, a sessão acabou, vou ficar enviando memes para ele, ou então o paciente fala sobre o quanto que está difícil financeiramente, eu ficar enviando vaga de trabalho para ele. Não, gente. E isso nos afeta. Quantas vezes eu vou para casa assim, poxa, com vontade de, tipo assim, sabe, pegar mesmo a pessoa pela mão e dizer, vamos, a gente vai agora resolver essa situação aqui. E não, isso não é meu, né? Por isso que quantas vezes a gente sai extremamente desgastado, a gente passa 5 horas sentados, escutando os pacientes, a gente parece que passou o dia trabalhando no roçado, com a enxada na mão, porque nós saímos extremamente sugados das sessões. Isso já acontece normalmente quando você toma as questões dos pacientes para si, pior ainda. E não sei se a gente dura muito, não, sabe? Indo por esse caminho. Então, sim, a gente sente aquilo que o paciente nos traz e a gente, pô, bom, o que que eu vou fazer com isso? Às vezes eu vou precisar levar para supervisão, às vezes eu vou precisar levar para minha própria análise, às vezes isso vai ser um motivo para eu estudar, né? Então, tinha uma paciente que ela falava de um jeito tão vivificante, assim, que eu queria comprar uma passagem para a Europa no outro dia. Extremamente seduzido por ela, sabe? Assim, porque ela me dava vontade de viver.
Eu fui falar na minha análise, essa paciente, toda vida que vem, eu saio com vontade, saio da sessão dela com vontade de viver. E meu analista fala, é porque ela toca em você algo que é morte. Que fez todo sentido. Ela tocava em pontos meus que falavam sobre a morte. Por isso que ela me dava tanta vontade de viver, né? Me fazia ver o quanto que eu tenho perdido de vida, né? E aí eu levei isso. Eu poderia ter comprado uma passagem, gastado um dinheiro que eu não tinha, pedindo um cartão emprestado, vou viver esse sentimento. Não levei para análise, né? Porque assim, o que que é meu que aparece na sessão do outro, né? Por que que eu me deixo seduzir por essa paciente que fora dali eu nem falaria com ela, pela personalidade dela, assim, eu não jamais seria amigo daquela pessoa, mas na sessão me dava vontade de ser o melhor amigo dela e a gente viajar junto, sabe? Assim, o que que é meu, o que que é do outro e fazer essa separação mesmo. Isso é a hora de dizer também para o outro. Que às vezes Sim, a gente pode estar sendo afetado, mas naquele momento, aquele paciente não está na hora de escutar aquilo. É sim, de um outro momento, né? sim, sim. Aí teve uma paciente que ela era a última sessão dela, porque ela ia embora, né? E, enfim, a gente não sabia se ia dar certo continuar. E, assim, jovem, né? Não era adolescente, era jovem, jovem adulto. E na última sessão ela me deu um abraço. Assim, hoje, a última sessão, ela me deu um abraço e eu fui surpreendido com o abraço dela, que ela foi, veio assim, eu ia ficar, sabe, parado, não, o analista não abraça pessoas e não toca. Uma ova. Eu abracei, eu devolvi o abraço dela, né? Não sei se eu devolvi o abraço dela, eu abracei, como um ser humano, eu abracei outro ser humano ali, né? E bom, era a última sessão. A gente não ia mais se ver mesmo, né? Acabou que ela voltou tempos depois, mas naquele dia, aquele abraço foi importante. Eu não toco nos meus pacientes, nem adultos, nem crianças, há realmente essa distância, né? Muito difícil a gente não tocar uma criança porque tal hora ela está subindo na mesa de vidro, então assim, mas eu super evito essa distância, faço essa distância mesmo corporal, né? Evito esse contato com o paciente. Mas nesse momento, eu não tinha como bancar esse lugar, porque não era esse lugar do qual ela me chamava a estar. E eu percebo que, como o Luan falou, dependendo do paciente, eu mudo o jeito de falar, eu mudo o jeito de entender, de me portar, e é algo que acontece, não é porque, não, com um certo paciente eu vou assumir o lugar Não, coisa acontece na relação. Tem pacientes que precisam disso, tem outros pacientes que, né? Então a coisa vai se moldando ali. Gente, hoje a gente fica por aqui. Esse primeiro momento é para a gente mesmo assim ficar pensando sobre a coisa. Vamos questionar, vamos estudar, vamos atrás. Assim, não é para a gente sair daqui. O intuito também desse grupo não é que todos que estão participando que a gente vira obesos mentais, né? Vamos só adquirir conhecimento, só ficar nessas discussões filosóficas e não fazer nada com isso. Não. Vamos sair desse encontro e, bom, como é que esse encontro me afeta? Né? Será que isso faz sentido para mim? Qual então é a ética da psicologia? Qual é a ética da psicanálise? Porque até para criticar, a gente precisa saber como que é a ética do outro, como é que o outro vê, né? E vamos estudar, vamos fazer algo com isso, né? E eu, então, bom, eu vou mudar meu jeito de ver os pacientes ou de pensar os meus conteúdos na internet, né? Refazer a sua linha de conteúdos, não sei, mas vamos fazer algo com isso, tá? A gente se encontra na próxima quarta, às 9 horas da noite. Obrigado, pessoal, pela presença, pelas colocações de vocês, me agregam bastante. Boa noite. Muito obrigado, Luiz, pelo espaço. Eu agradeço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.